Imagine uma época em que o mundo que conhecemos era completamente diferente. Uma era onde gigantes dominavam o planeta e a natureza ditava as regras de uma forma que mal podemos compreender hoje em dia. Há 66 milhões de anos atrás, um evento catastrófico estava prestes a mudar para sempre o curso da vida na Terra. Enquanto a Terra girava calmamente em seu eixo, alheia ao que se aproximava, um asteroide do tamanho do Monte Everest estava em rota de colisão mortal com ela. A velocidade e o tamanho dessa colossal rocha espacial indicavam que seu impacto não seria apenas um mero acidente geológico, mas uma colisão de proporções inimagináveis que aniquilaria os titãs mais emblemáticos e poderosos que já caminharam por nosso planeta, os dinossauros. Mas os dinossauros não morreram apenas devido a uma grande explosão. Não, eles enfrentaram um fim lento e angustiante. Como esse evento de extinção causou o maior tsunami que a Terra já viu. E o que exatamente aconteceu depois que os grandes répteis desapareceram? Prepare-se para embarcar nessa viagem no tempo, onde desvendaremos os mistérios desse impacto e as consequências que moldaram o mundo que conhecemos hoje. A imensidão do universo sempre foi fonte de fascínio e admiração para a humanidade. Em sua vastidão, corpos celestes de todos os tamanhos e formas viajam em velocidades estonteantes. E foi justamente um desses corpos que se dirigia para a Terra há 66 milhões de anos atrás. Esse asteroide que pôs fim aos dinossauros era aterrorizante. Não apenas tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro, mas também viajava incrivelmente rápido, entre 10 e 30 quilômetros por segundo. Para colocar em perspectiva, é como se esse gigantesco asteroide atravessasse um continente inteiro em questão de minutos. É até difícil conceber algo dessa magnitude. Mas talvez o aspecto mais impressionante dessa aproximação não fosse apenas sua dimensão ou a sua velocidade, mas o calor extremo que ele começou a gerar conforme se aproximava da Terra. A fricção com a atmosfera, a compressão do ar à sua frente e a energia cinética acumulada fizeram com que, momentos antes do impacto, sua superfície se tornasse tão quente quanto o próprio Sol. Nesse ponto, ele era uma gigante bola de fogo ardente. Assim que entrou em nossa atmosfera, levou apenas alguns segundos para que essa enorme rocha espacial alcançasse a superfície da Terra e alterasse o curso da vida para sempre. E então, o momento inevitável chegou. Com uma força indescritível, o asteroide colidiu com a Terra em uma região que hoje conhecemos como Península Mexicana de Yucatán. O impacto foi tão poderoso que criou uma cratera monumental de cerca de 100 quilômetros, cujas marcas ainda são visíveis hoje. A colisão desencadeou uma série de eventos cataclísmicos que redefiniriam a paisagem do planeta. O primeiro e imediato efeito foi a ejeção de quantidades inimagináveis de detritos na atmosfera. Fragmentos do asteroide, combinados com pedaços da própria Terra, foram lançados para a atmosfera, criando uma cortina de escuridão que encobriu todo o nosso planeta. A onda de choque resultante se propagou com uma violência avassaladora, aniquilando instantaneamente muitas criaturas em seu caminho. E a partir daí, a situação só piorou. As criaturas que não foram destruídas pelo impacto inicial, logo enfrentaram uma outra ameaça. Uma chuva de detritos incandescentes que caíram do céu, provocando incêndios e dizimando ainda mais a vida terrestre. Mas os horrores estavam longe de terminar. A atmosfera, saturada de partículas e gases, resultou em chuvas ácidas que durariam por vários anos. Estas chuvas corroeram solos, destruíram vegetação e tornaram a vida marinha quase impossível. E quando pensamos que a situação apocalíptica não poderia ficar mais intensa, bem, ficou.
O impacto do asteroide atingindo a Terra foi tão poderoso que enviou ondas de choque através do planeta. E toda essa energia tinha que ir para algum lugar, gerando um mega tsunami, com ondas gigantescas com mais de 1 quilômetro de altura. Não foi um tsunami comum, foi milhares de vezes mais energético do que os tsunamis modernos causados por terremotos. Os pesquisadores estimam que o tsunami foi até 30 mil vezes mais energético do que o tsunami de 26 de dezembro de 2004 no Oceano Índico, um dos maiores já registrados, que matou mais de 230 mil pessoas. Enquanto essa onda monstruosa se espalhava pelo Atlântico Norte e Pacífico Sul, as linhas costeiras não tinham chance. A onda atingiu com tanta força que destruiu e alterou para sempre a geografia do planeta. Se você estivesse lá para testemunhar essa destruição apocalíptica, bem, você não sobreviveria a nada disso. Mas, surpreendentemente, alguns dinossauros sobreviveram. Aqueles que estavam mais distantes do epicentro do impacto não foram imediatamente aniquilados. Eles não foram incinerados pelos incêndios resultantes e conseguiram evitar serem arrastados pelo mega tsunami. Mas ainda assim, o destino deles já estava selado. Após o impacto, à medida que a poeira começava a se assentar, a Terra entrou em um período que pode ser comparado a um inverno nuclear. Mesmo que não tenha sido armas nucleares que o causaram, o efeito foi exatamente o mesmo. A enorme quantidade de detritos na atmosfera bloqueou a luz solar por meses, talvez até por vários anos. A Terra, de repente, se tornou um lugar frio e escuro, muito diferente do que era antes. E os dinossauros não estavam preparados para isso. Esse súbito e intenso escurecimento, juntamente com os incêndios em larga escala, que liberavam enormes quantidades de gases de efeito estufa, mudou o clima drasticamente. As plantas não eram mais capazes de realizar a fotossíntese, e a maioria delas começou a morrer. Isso perturbou a cadeia alimentar e causou a morte de muitos dos animais que sobreviveram ao impacto. Herbívoros, privados de sua principal fonte de alimento, enfrentaram fome em massa. E os predadores, por sua vez, também sofreram com a escassez de presas. E lembra-se da chuva ácida? Durou por vários anos, causando mais devastação aos ecossistemas. Os oceanos se tornaram muito ácidos para a vida marinha. A maioria das espécies oceânicas não teve tempo para se adaptar a essas mudanças drásticas. No final deste período catastrófico, estima-se que cerca de 75% de todas as formas de vida na Terra foram extintas. Este foi, sem dúvida, um dos momentos mais sombrios da história do nosso planeta. Quando o último dinossauro deu seu último suspiro, a Terra se tornou um lugar vazio e devastado, frio e ácido. Então, você pode perguntar, quando foi que as coisas voltaram ao normal? Bem, elas nunca mais voltaram. Pelo menos não ao normal da era dos dinossauros. A Terra não se reconstruiu depois disso. Ela se reinventou e iniciou um novo capítulo. Mil anos podem parecer muitos anos para nós, mas em termos geológicos é apenas um piscar de olhos. 1000 anos depois, o planeta estava se recuperando do inverno pós-apocalíptico. No entanto, ainda era um mundo frio com recursos escassos. A comida era difícil de encontrar e o cenário global ainda estava marcado pelas cicatrizes do asteroide. Mas a vida estava pronta para fazer um retorno. Nesse novo mundo selvagem, alguns bichos pequenos e peludos corriam por aí. Entre as primeiras plantas a reaparecer após o impacto estavam as samambaias. Estas plantas resilientes começaram a repovoar a terra, adicionando um toque de verde ao cinza dominante e servindo como símbolo de esperança e renovação. 100 mil anos depois, a Terra começou a se tornar um pouco mais animada. Criaturas do tamanho de guaxinins estavam repovoando os continentes.
Os oceanos, uma vez ácidos e desolados, começaram a se repovoar, com formas de vida aquática desbravando suas águas novamente. Avance cerca de 10 milhões de anos e a Terra finalmente restaurou a sua biodiversidade. No entanto, não era a mesma Terra de antes. Os dinossauros, que uma vez dominaram o planeta, tinham sido substituídos. Era agora a Era dos Mamíferos. Depois que os dinossauros se foram, os mamíferos dominaram. Não literalmente, é claro. Mamíferos, juntamente com aves e plantas com flores, estavam dominando o planeta. A Terra nunca mais voltou ao que era. Após o último dinossauro morrer, levou milhões de anos para que nosso planeta se recuperasse de uma nova maneira. Mas veja bem, este mundo ainda era bastante assustador. Na Terra, o Paraceratherium, um imenso mamífero, caminhava com autoridade, enquanto os mares eram dominados pelo Megalodon, um tubarão gigantesco cuja simples presença inspirava medo. A Terra havia passado por uma metamorfose. Da devastação e desolação surgiu um novo mundo, cheio de vida e possibilidades. Afinal, a natureza sempre encontra um caminho. Ela encontrou um caminho todas as vezes. Cada era, cada evento cataclísmico marca um novo começo, uma nova chance para a biodiversidade prosperar. Os dinossauros, apesar de sua dominância, foram apenas um dos capítulos desta cadeia evolutiva. Porém, antes deles, a Terra já havia sido palco de criaturas tão ou até mais aterrorizantes. Se você pensava que os dinossauros eram os reis supremos da pré-história, te convido a mergulhar ainda mais fundo no passado. Antes dos majestosos T-Rex e Velociraptors, outras feras dominavam nosso planeta, até que a Grande Morte mudou tudo. Se você ficou curioso, então não perca nosso próximo vídeo, onde contaremos em detalhes como era a vida na Terra antes da Era dos Dinossauros, e como a Grande Morte extinguiu as criaturas aterrorizantes que dominavam nosso planeta nesse período. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para você. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.